Olá! Vamos continuar nossa leitura? Hoje nós já vamos para o capítulo 6. Eram 10 horas quando o trem, que cruzaria a Península Ibérica no dia seguinte, se pôs em movimento, deixando para trás, uma depois da outra, as foscas lanternas da estação e mergulhando na escuridão. Os 2 compartimentos ao lado de Gregórios tinham ficado vazios. 2 compartimentos mais à frente, na direção ao vagão-restaurante, um homem alto de cabelo grisalho estava encostado na porta. Boa noite, cumprimentou quando seus olhares se cruzaram. Boa noite, respondeu também Gregórios. Ao ouvir a pronúncia desajeitada, o estranho esboçou um sorriso. Tinha um rosto bem delineado, de traços claros e determinados, com um ar de nobreza e de distância. Seu terno escuro era de uma elegância que chamava a atenção e fez Gregórios pensar num foyer de ópera. Só a gravata afrouxada não combinava. O homem cruzou os braços, encostou também a cabeça na porta e cerrou os olhos. De olhos fechados, o rosto parecia muito branco e irradiava cansaço. Um cansaço que devia ter outros motivos além da hora tardia. Quando, depois de alguns minutos, o trem atingiu sua máxima velocidade, o homem abriu os olhos, acenou com a cabeça para Gregórios e desapareceu no seu compartimento. Gregórios teria dado tudo para conseguir dormir, mas nem o martelar monótono das rodas que se transferiu para a cama ajudou. Ele se endireitou na cama e pressionou a testa contra a janela. Pequenas estações abandonadas deslizavam na escuridão. Difusas esferas de uma luz leitosa, nomes de cidades ilegíveis na velocidade de uma seta, carrinhos de bagagem abandonados, uma cabeça com um boné numa cabine de chefe da estação, um cão sem dono, uma mochila numa pilastra, acima dela uma cabeleira loira. A segurança que ele ganhara com o sucesso de suas primeiras palavras em português começou a desmoronar. Basta ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Ele escutou a voz de Doxíades e pensou na primeira vez que se encontraram havia 20 anos, quando ele ainda tinha um sotaque mais forte. Cego? Não, simplesmente os olhos são o seu ponto fraco. Controlaremos a córnea regularmente. Além disso, agora existe o laser. Nenhum motivo para entrar em pânico. No caminho até a porta, ele parara e o fitara com um olhar concentrado. Outras preocupações? Gregórios fizera que não com a cabeça. Mudo. Somente alguns meses mais tarde contaria ao grego que naquela ocasião já intuíra a separação inevitável de Florence. O grego acenou com a cabeça. Não parecia surpreso. Às vezes temos medo de alguma coisa apenas porque temos medo de outra, dissera. Pouco antes da meia-noite, Gregórios foi até o vagão-restaurante. O carro estava vazio, com exceção do homem de cabelos grisalhos que jogava xadrez com o garçom. O garçom avisou que o restaurante já estava fechado, mas acabou indo buscar uma água mineral para Gregórios e o convidou, com um gesto, a sentar-se à sua mesa. Gregórios viu rapidamente que o homem,
que agora estava com óculos de aros dourados, estava prestes a cair em uma sofisticada armadilha do garçom. Já com a mão na figura, o homem olhou para ele antes de fazer a jogada. Gregórios abanou a cabeça e o homem recuou. O garçom, um homem de mãos calejadas e feições rudes, atrás das quais ninguém suporia um cérebro de xadrez, surpreendeu-se. Naquele momento, o homem com os óculos dourados girou o tabuleiro para a direção de Gregórios e o convidou, com um gesto da mão, a continuar jogando. Acabou sendo uma batalha longa e renhida, e já eram quase 2 da manhã quando o garçom desistiu. Depois, na frente da porta do compartimento, o homem perguntou a Gregórios de onde ele era, e eles passaram a falar francês. A cada 2 semanas ele fazia aquele trajeto de trem, explicou, e só uma única vez conseguira vencer aquele garçom, enquanto geralmente ganhava todas as partidas. Depois apresentou-se, José Antônio da Silveira. Ele disse que era comerciante e que vendia porcelana em Biarritz, e como tinha medo de voar, viajava de trem. Quem é que conhece as verdadeiras razões dos nossos temores? Disse depois de uma pausa, e aquele cansaço que Gregórios notara antes ressurgiu em seu rosto. Quando em seguida ele contou como assumira a pequena empresa do pai e a ampliara até se tornar uma firma grande, falou de si mesmo como se estivesse falando de alguém que tomara várias decisões compreensíveis, mas todas erradas. Foi essa a impressão que deu quando falou do seu divórcio e dos 2 filhos que mal via. Havia decepção e tristeza em sua voz, e Gregórios ficou impressionado ao notar que esses sentimentos eram isentos de autocomiseração. O problema, disse Silveira, quando o trem parou na estação de Valladolid, é que não temos uma visão de conjunto sobre a nossa vida, nem para a frente, nem para trás. Se alguma coisa correu bem, simplesmente tivemos sorte. Um martelo invisível bateu nos freios. E o senhor, por que veio parar nesse trem? Ambos estavam sentados na cama de Silveira, quando Gregórios contou a sua história. Mas ele omitiu a portuguesa da ponte. Aquilo ele podia contar para Doxíades, mas não para um estranho. Ficou aliviado por Silveira não lhe pedir que buscasse o livro de Prado. Não queria que mais ninguém o lesse e comentasse. Quando terminou, permaneceram em silêncio. Silveira não ficara indiferente. Gregórios percebeu isso pelo jeito com que Silveira girava o anel e pelos olhares breves e tímidos que lhe lançava. E o senhor simplesmente se levantou e abandonou a escola? Simplesmente? Gregórios assentiu. De repente, arrependeu-se de ter falado daquilo. Parecia que algo muito valioso para ele estava em risco. Disse que iria tentar dormir. Então Silveira pegou um caderno de anotações e pediu que ele repetisse as palavras de Marco Aurélio sobre os desassossegos da alma. Quando Gregório saiu do seu compartimento, Silveira estava ali, curvado sobre o caderninho, redesenhando as palavras com a caneta. Gregório sonhou com cedros vermelhos. Essas palavras, cedros vermelhos, vagavam pelo seu sono irrequieto como fogos fatos. Era o nome da editora do livro de Prado.
Até então não lhe dera especial atenção. Somente a pergunta de Silveira de como pretendia encontrar o autor o lembrara de que a primeira coisa a fazer seria procurar aquela casa editorial. Se fosse uma edição de autor, pensara ele ao adormecer, os cedros vermelhos teriam um significado que só Amadeu de Prado conhecia. No seu sonho, ele vagava pelas ladeiras íngremes de Lisboa, perdido em uma cidade sem rosto, da qual só sabia que ficava em colinas, o nome misterioso nos lábios e uma lista telefônica debaixo do braço. Quando por volta das 6 da manhã acordou e viu na frente da sua janela o nome Salamanca, abriu-se, sem aviso prévio, uma comporta de suas memórias que permanecera selada durante 4 décadas. A primeira coisa que ele liberou foi o nome de uma outra cidade, Isfahan. De repente, voltara o nome da cidade persa para onde ele quisera ir depois de terminar a escola. Este nome, que trazia em si tanto mistério, tocou Gregórios naquele momento como uma senha secreta para uma outra vida possível que ele não ousara viver. E quando o trem deixou a estação de Salamanca, ele voltou a viver mais uma vez, depois de longos anos, as sensações nas quais aquela outra vida se abrira e depois se fechara para ele. Tudo começara quando o professor de hebraico, depois de apenas 1 ano, mandou que lessem o livro de Jó. Para Gregórios tinha sido como uma embriaguez, quando percebeu que estava entendendo as frases e encontrou um caminho que o conduzia diretamente para o Oriente. Nos livros de Karl May, o Oriente tinha um sabor muito alemão, não apenas por causa da língua. Neste livro, que se lia de trás para a frente, o som era oriental. Elifaz de Temã, Bildad de Shua e Zofar de Naama. Os 3 amigos de Jó. Os nomes, em sua estranheza inebriante, pareciam vir de um mundo além de todos os oceanos. Que mundo maravilhoso de sonhos! Depois daquilo, ele quisera ser, durante algum tempo, orientalista. Alguém que soubesse tudo do mundo do Levante. Levante. Ele adorava essa palavra que o conduzia para longe, para além da longasse, para uma luz mais intensa. Pouco antes do exame de maturidade, ele respondera a um anúncio e se candidatara a um emprego de professor particular para os filhos de um industrial suíço em Isfahan. Relutante, preocupado por ele, mas também cheio de apreensão pela lacuna que iria deixar, o pai lhe dera os 13,30 francos para a gramática persa. Em seu quartinho, ele escrevera os novos códigos do Oriente na pequena lousa. Mas depois um sonho começou a persegui-lo, um sonho que parecia durava a noite inteira. Era um sonho muito simples e uma parte do tormento consistia naquela simplicidade que parecia aumentar quanto mais a imagem voltava. Pois o sonho, na verdade, se resumia a uma única imagem: areia oriental quente, areia de deserto, branca e abrasadora. Era trazida pelos ventos ardentes da Pérsia até os seus óculos, cristalizando-se ali como crosta ardente
que lhe roubava toda a visão, para depois derreter as lentes e devorar os seus olhos. Depois de 2 ou 3 semanas em que o sonho voltava recorrente, perseguindo-o até durante o dia, ele entregou a gramática persa e devolveu o dinheiro ao pai. Os 3,30 francos que pôde guardar, ele colocou numa caixinha, e era como se agora possuísse moedas persas. O que teria sido dele se tivesse vencido o medo da areia abrasadora do Oriente e chegado mesmo a viajar? Gregórios pensou no sangue frio com que meter a mão na caixa da feirante na Barrenplatz. Esse sangue frio teria bastado para enfrentar tudo aquilo que o tornaria de assalto em Isfahan? O papiro. Por que o apelido, que durante anos considerara uma piada inofensiva, começava a incomodar tanto subitamente? O prato de Silveira já estava vazio quando Gregórios adentrou o vagão-restaurante. E os 2 portugueses com quem trocara suas primeiras palavras na véspera também estavam tomando sua segunda xícara de café. Passara a última hora deitado na cama, acordado, pensando no carteiro, que por volta das 9 costumava entrar no saguão do liceu para entregar a correspondência ao zelador. Hoje, a sua carta estaria chegando. Cade não acreditaria no que leria. Mundos estava fugindo da sua vida. Qualquer outro, mas não ele. A notícia iria se espalhar rapidamente, escada abaixo e escada acima, e não haveria outro assunto entre os alunos nos degraus da entrada. Gregórios passou os colegas em revista mentalmente, tentando imaginar tudo o que iriam pensar, sentir ou dizer. Nisso fez uma descoberta que o atravessara como um choque elétrico. Ele não tinha mais qualquer certeza sobre nenhum deles. Bourri, por exemplo, major e frequentador de igreja, acharia o seu ato incompreensível, quase absurdo e condenável, pois quem é que agora ia dar as suas aulas? Já Anita Mulletaler, que acabara de se divorciar, inclinaria a cabeça, pensativa. Conseguia imaginar algo parecido, mas nunca para si própria. Calber Martin, o mulherengo e anarquista oculto de Saas-Fee, talvez dissesse na sala dos professores: e por que não? Enquanto Virginie Ledoyen, a professora de francês, cuja figura um pouco desconjuntada contrastava de forma gritante com o seu nome cintilante, reagiria à notícia com um olhar de carrasco. Num primeiro momento, tudo isso parecia óbvio, mas logo a seguir Gregório se lembrou de como, uns meses atrás, flagrara o Corolla pai de família Bourri com uma loura de minissaia que devia ser mais do que uma mera conhecida. Lembrou como Anita Mulletaler podia ser pouco generosa quando os alunos se excediam, como Calber Martin era covarde nos momentos em que era preciso se opor a Cade, e como era fácil para alguns alunos que sabiam bajular enrolar Virginie Ledoyen e desviá-los dos seus propósitos rígidos. Que lição tirar de tudo aquilo? Algo relacionado a ele e a seu ato surpreendente? Seria lícito supor alguma compreensão oculta ou até mesmo inveja secreta? Gregório se endireitou e estava olhando para a paisagem mergulhada no verde prateado dos morros das oliveiras.
A intimidade com que ele vivera durante aqueles anos todos com os seus colegas se revelou uma incerteza coalhada que virara um hábito enganoso. Era mesmo tão importante de verdade, para ele saber o que os outros pensavam? O fato de não sabê-lo se devia à sua cabeça tresnoitada. Ou estaria ele começando a se dar conta de uma estranheza que sempre existira, mas que se mantivera oculta atrás de ritos sociais? Comparado com aquele outro rosto que se tornara permeável na iluminação difusa do compartimento noturno, permeável aos sentimentos que penetravam de dentro para fora e permeável para o olhar de fora que buscava entendê-los, nesta manhã os traços de Silveira estavam cerrados. À primeira vista, parecia que ele estava arrependido de ter se aberto a um homem totalmente estranho na intimidade do seu compartimento, que recendia a cobertores de lã e a desinfetante. E Gregório hesitou antes de sentar-se à sua mesa. Mas logo ele entendeu. O que os traços rígidos e controlados expressavam não era recuo ou rejeição, e sim uma sobriedade pensativa, deixando transparecer que o encontro com Gregórios despertara nele sensações surpreendentes, as quais ele agora tentava ordenar. Ele apontou para o telefone ao lado da xícara. Reservei um quarto para você no hotel onde costumo hospedar meus parceiros de negócio. Eis o endereço. Ele estendeu a Gregórios um cartão de visitas com as informações escritas no verso. Em seguida disse que ainda precisava dar uma olhada em alguns documentos antes da chegada e fez menção de se levantar. Mas em seguida voltou a se reclinar e a maneira de olhar para Gregórios revelou que algo começara a acontecer dentro dele. Perguntou se Gregórios nunca se arrependera de ter dedicado a sua vida às línguas antigas, o que certamente significara uma vida muito quieta e reclusa. Você acha que sou um chato? Gregório se lembrou com uma pergunta que outrora fizera para Florence, ocupar a sua mente na véspera durante a viagem. Alguma coisa devia transparecer no seu rosto, pois Silveira disse, assustado, que não interpretasse mal as suas palavras, que apenas estava tentando imaginar como seria viver uma vida tão diferente da dele. Era a vida que ele escolhera, respondeu Gregórios, e enquanto as palavras ainda se formavam dentro dele, percebeu, assustado, que havia uma espécie de teimosia na firmeza com que as pronunciava. 2 dias atrás, quando começara a atravessar a ponte de Kirchensfeld e vira a portuguesa lendo a carta, ele não necessitara dessa teimosia. Teria dito exatamente a mesma coisa, mas as palavras não teriam tido o ar de rebeldia. Teriam saído dele como se estivesse respirando normalmente. E por que está aqui agora? Gregório temia escutar essa pergunta. E durante um breve momento, o português elegante lhe pareceu um inquisidor. Quanto tempo leva para aprender grego? Perguntou Silveira. Gregório respirou aliviado e se lançou em uma resposta que saiu muito longa. Em seguida, Silveira pediu que ele escrevesse algumas palavras em hebraico no guardanapo. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, escreveu Gregórios, traduzindo as palavras para o português. O celular de Silveira tocou. Quando o telefonema acabou, ele disse que teria de ir embora. Guardou o guardanapo no bolso da jaqueta.
Como era mesmo a luz, como era mesmo luz em grego? Perguntou, já de pé, e no caminho até a porta ficou repetindo a palavra. O largo rio, do lado de fora, já deveria ser o Tejo. Gregório estremeceu. Isso significava que chegariam dentro de pouco tempo. Ele voltou ao compartimento, que nesse meio tempo fora transformado num compartimento normal, com assentos de pelúcia, e sentou-se à janela. Ele não queria que a viagem acabasse. O que faria em Lisboa? Ele tinha um hotel. Daria uma gorjeta ao mensageiro, fecharia a porta, descansaria e depois... Hesitante, pegou o livro de Prado e começou a folhear. E leu o seguinte: Saudade paradoxal. Durante 1922 dias, eu frequentei o liceu para onde o meu pai me mandou. O mais rígido do país, como dizia. Não precisas te tornar um sábio, dizia ele, ensaiando um sorriso, que, como quase sempre, não funcionou. Já no terceiro dia tive certeza de que precisaria contar os dias para não ser triturado por eles. Enquanto Gregórios buscava o significado da palavra triturar no dicionário, o trem adentrou a estação ferroviária de Santa Apolônia, em Lisboa. As poucas frases o haviam cativado. Eram as primeiras frases que traíam alguma coisa sobre a vida exterior do português. Aluno de um liceu rígido que contava os dias e filho de um pai que não conseguia sorrir. Seria essa a origem da raiva contida que saltava de outras frases? Gregórios não sabia precisar porquê, mas quis saber mais dessa raiva. Estava prestes a ver as primeiras pinceladas do retrato de alguém que morava ali, naquela cidade, de alguém que ele queria conhecer melhor. Para ele, era como se a cidade estivesse crescendo em sua direção naquelas frases, como se tivesse deixado subitamente de ser uma cidade totalmente estrangeira. Ele pegou a sua bolsa de viagem e desceu na plataforma. Silveira estava esperando por ele. Levou-o até o táxi e disse o endereço do hotel ao motorista. O senhor tem o meu cartão, disse a Gregórios com um breve gesto de despedida. Chegou a Lisboa. Vamos ver, né? Como vai ser a estadia dele por lá. Tá bom? É isso. Amanhã nós voltamos com o capítulo 7. Tá bom? Não esquece, like, comentário, compartilha, divulga. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Acione o sininho. E se inscrever não custa nada, gente. É de graça. É só clicar lá, inscrito. E clicar no sininho para receber as notificações. Tão simples, né? Tá bom? Tchauzinho, até amanhã.